Porque se Deus é infinito, eu vou usar um filósofo do século XVII chamado Baruch Spinoza, que ele era judeu, foi excomungado do judaísmo, e ele, inclusive, quando perguntaram para Einstein se ele acreditava em Deus, ele falou, acredito no Deus de Spinoza. E Spinoza dizia assim, Deus não exige dogmas, ele só é uma energia e por ser organiza tudo. Não é um Deus que está preocupado com o que você faz ou não. E aí o argumento de Spinoza é muito parecido com o seu. Por isso que eu estou dizendo que o seu argumento não pode servir para o Deus cristão. Porque Spinoza diz assim, Deus é infinito. E é finito. Inclusive está no meu livro, eu tenho um capítulo sobre Deus Spinoza. Se você é finito, você não pode limitar Deus. Certo? Porque se Deus é infinito, ele se expande infinitamente para todos os lados. Se você não for Deus, você limita Deus. Você é um mero ser finito, mortal, finita, você limita Deus. Então, para que você não possa limitar Deus, necessariamente você tem que ser Deus. Então, o Deus de Spinoza é um Deus panteísta. É uma energia que está em tudo que existe. E por ser... mas Deus é imortal. E ele diz, nós somos a parte mortal de Deus para que Deus seja eterno. Nós somos a parte finita de Deus para que Deus seja infinito. Então, quem pressupõe um Deus infinito, como é o caso de Spinoza, um Deus panteísta que está em tudo, ele assume que todos nós, então, fazemos parte de Deus. Então, que é exatamente o contrário do Deus cristão. O Deus cristão, ele é transcendente, ele vai além, né? É um Deus metafísico, como dizia Aristóteles, o prefixo meta do grego quer dizer além, e physis é o que é material. Então, metafísico é tudo que está para além do físico. Então, o Deus cristão não pode ser infinito. Então, se você está pressupondo que para se ser Deus tem que ser infinito, você já está excluindo o Deus cristão. Porque o Deus cristão, se ele fosse infinito, todos nós faríamos parte dele. E não, isso não é uma premissa cristã. Entende onde está a falha lógica no que você está falando? Ou então, podem existir outros deuses, mais de um Deus, mas os deuses necessariamente não são infinitos. Como o professor Sabino falou, podem existir diversos deuses. Aí tem essa é a questão lógica que eu acho que está errado no seu argumento. Muito interessante a colocação. A questão é, eu pressuponho que Deus é infinito, não por uma pressuposição sem argumento. Eu apenas falei isso porque foi a pergunta direta do professor Sabino. Eu posso lhe explicar o porquê que Deus é infinito. Porque pelas evidências que nós temos, o universo veio a existir. Se o universo veio a existir, ele criou, de acordo com a cosmologia contemporânea, foi criado o espaço, a matéria e o tempo. Se o espaço foi criado juntamente com o universo, essa causa que criou o espaço é não espacial. E um sinônimo de não espacial é ser infinito. A causa que criou o universo, criou o espaço, a matéria e o tempo, a própria lei da natureza... Ele está equivocado. Um sinônimo de não espacial não pode ser infinito. É sim. Infinito é o contrário, é o que ocupa todo o espaço. Não, infinito é o que está fora do espaço. O espaço limita. O infinito está fora do espaço. Infinito é quem cria o espaço. O que está no espaço tem fim. O universo tem limite. O que está fora do espaço, pelo que sabemos, tem sim. Não, tem sim, nós podemos falar. A gente tem preposições. Não, agora, o contrário de infinito não é espaço, é o contrário. Não. O infinito ele se expande para todos os lados. Posso responder? Pode, claro. Mas é muito interessante sua colocação, mas eu estou deixando claro que infinito é aquele que cria o espaço. O espaço limita. É outra preposição. Não, deixa eu falar. Se o senhor quiser falar, fale. Depois eu falo. Não, fica à vontade. É porque é outra pressuposição que o infinito cria o espaço. Isso também... Infinito, por definição, é o que não tem espaço. É não espacial. Porque o que está no espaço está limitado. O próprio universo tem um limite, está expandindo. Isso é o que a cosmologia moderna diz. O que a cosmologia moderna diz é que o universo veio a existir e juntamente com o universo vieram a existir o espaço, a matéria, o tempo. Então, se o espaço, a matéria e o tempo vieram a existir, nós temos, por conclusão lógica silogística, a informação de que a causa do espaço não pode ser espacial porque o espaço não existia. Veio a existir juntamente com o universo. A causa do tempo não pode ser temporal porque o tempo não existia. Então, essa causa é atemporal. A causa da matéria não pode ser material porque a matéria não existia, veio a existir. Então, essa causa é imaterial. Então, nós temos, simplesmente com base na cosmologia contemporânea, 3 informações sobre a causa do universo. Que ela é não espacial, atemporal e imaterial. Há outras conclusões também, mas eu vou me deter somente nessas 3 por enquanto. E o que há aí é que é muito facilmente identificável que uma causa imaterial é provavelmente
espiritual, uma causa atemporal é capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, não é capaz de estar submetida ao tempo, por exemplo, já respondendo àquela sua colocação na primeira, e é uma causa não espacial, portanto, não submetida ao espaço e infinita. E essa história, portanto, que o infinito não pode se tornar finito, logicamente não é defensável. O que não é defensável é o contrário. O finito que não pode se tornar infinito. Mas não pode haver. Isso. Não, mas pode haver. Ele pode fazer parte do infinito, é isso que eu quis dizer. Não, deixa eu só concluir que o senhor fala, diga. a não ser que a gente queira bater o papo. O senhor achar melhor dessa forma. Ir, tem mais tempo, hein? Não é? Então, por isso que nós temos, pela cosmologia contemporânea, a ideia de que essa causa criadora do universo é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, atemporal, portanto capaz de ver o futuro que livremente nós decidimos, além de outras características mais, como pessoal, inclusive. E eu posso responder especificamente por que pessoal. Então, é por isso que é infinita. E sendo infinita, não pode ser duas, porque o infinito se distingue de outro infinito, não tem como, porque um ser só se distingue de outro pelas limitações que um tem que o outro não tem. Não é possível ter, logicamente, dois seres infinitos, porque seriam indistinguíveis. Entendi. Portanto, só há uma causa infinita e, portanto, só há um Deus. Posso? Pode. A senhora pode conseguir mais água? Pode falar, mas eu só queria colocar algumas coisas. Sim, pode ter mais água? Eu vou dividir o tempo, aí você pode falar primeiro. É porque eu preciso entrar na minha parte, senão eu vou embora. Eu tô fazendo o que aqui? O debate filosófico. Infelizmente, debate se o professor... Entendeu agora? Mas o senhor não é ateu? Não sou ateu. Nossa. Entendeu? Não sou ateu. Então vamos lá, deixa eu só a explicação que me admira da argumentação do Tasso. O que acontece? Quando ele coloca que só existe um Deus... que ele está colocando que é esse Deus quem criou o universo e todas as questões, me admira a postura dele. Então, você é teólogo? Sou. Me admira a postura como teólogo, pastor e cristão, porque na criação tem dois. Se eu for pegar o Evangelho de João, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí você vai pegar o princípio Arre com Bereshit de Gênesis, aí está colocando dois. E como que você me explica isso? Biblicamente, só existe um Deus se você é cristão, é pastor e defende que só existe um Deus? Se o Evangelho de João, você pega o Evangelho de João e joga no lixo, é isso que você faz? A discussão sobre a trindade não é parte Não estou do nosso discutindo debate. trindade, eu estou na sua argumentação que só existe um Deus. Só existe um Deus. Só que o Evangelho de João está dizendo que são dois, e aí? O senhor aí? concorda que existe um Deus? Oi? O senhor concorda que existe um Deus? Não, acho que não. Então o senhor é ateu? Não então, sou se ateu. não é ateu, venha pro lado de cá. Não, porque não é questão de posição, é questão de argumentação. Eu quero o seu fundamento professor, agora. O tema não sai pela tangente, me responde. Professor, Evangelho de João jogar no lixo, então? Professor, o tema aqui é Deus. A sua definição de Deus é qual? Não, eu sou o próprio Deus. Eu sou meu próprio Deus. Quem cria Deus é a mente humana quem cria Deus. É a mente humana quem cria Deus. Quê? Com base em quê? Em todas as religiões, quem cria a mente do ser humano. A primeira religião que surgiu no mundo foi o politeísmo. Foi a crença em vários deuses sumérios. E como eles criaram esses deuses? Pela natureza, observando o sol, lua, raio, estrela. Inclusive o próprio judaísmo no começo era politeísta. Justamente vamos entrar, que era o período patriarcal era politeísta. Isso está em Josué 24:2. Nós temos uma declaração muito clara. Tanto as divindades que eram adoradas pelos patriarcas, como Deus El, Elion, Shaddai, eram divindades distintas dos grandes panteões existentes. Elohim, desde o garítico. Elohim é a pluralidade de El. deuses. Deus El, quem tem acadiano, você tem o garítico, Il, Ilu, você tem as ramificações da ramificação semítica do tronco semítico. Então, a primeira religião que você tem é o politeísmo. O monoteísmo surge posteriormente por influência do zoroastrismo, porque depois do politeísmo entra o enoteísmo, que existe um Deus supremo e existem outras divindades. Isso é enoteísmo. Era o período patriarcal do Gênesis. Eles eram enoteístas. Terá era enoteísta, pai de Abraão, Josué 24:2. Os vossos pais adoraram outros deuses lá além do mar, lá na Mesopotâmia. Agora, minha discussão não é essa, não sai pela tangente me fazendo a pergunta, não. Eu quero que você responda a minha pergunta. Então quer dizer que o Evangelho de João 1:1, em Arre, em Rologos, Kai Rologos, em Proston, Teon, Kai Teos, em Rologos, ali tem uma divindade ou duas ali?